Olá a todos, eu sou o professor César Hipólito, da Ideias Mecânicas Avançadas Educacional, e a nossa aula de hoje, pessoal, é magnetismo básico, para que a gente possa compreender alguns conceitos, né, de magnetismo, como que ele se manifesta, como que nós vamos fazer alguns exemplos, né, como alguns laboratórios, joia? Então vamos a algumas condições básicas para que vocês possam compreender do que eu estou falando. Tá, então, vou começar com uma breve histórico, né? Simples, né? História dos magnetos. Né? Os magnetos são os ímãs, né? Principalmente os ímãs naturais, né? Conforme esse que eu mostrei para vocês. E o histórico, ele foi encontrado na cidade de Magnésia, né? Por isso recebe esse nome de magneto. Né? Ele tinha uma propriedade muito característica, que era de atrair materiais ferrosos. Né? Vocês vão compreender o porquê desse comportamento. E uma coisa importantíssima, que foi uma revolução até na navegação, para se orientar, para verificar as estrelas, que ele se orientava sempre para o norte. O que isso significa, se orientar para o norte? Né? Na verdade, eles usavam algumas pedras, né, que já tinham um certo formato, como se fosse uma barra. Joia? Isso era encontrado na natureza, ok? E esse material era feito de magnetita, que é o mineral, né? O mineral natural, magnetita, que é o óxido ferroso. Tá? Então o que eles faziam? Eles pegavam sobre uma bacia com água e uma superfície que flutuava nessa água, eles colocavam essa barra de magnetita, né? E ela tinha uma tendência a se orientar sempre para o norte, né? A gente vai perceber mais lá na frente que isso era já uma bússola rudimentar, né? Isto é, o polo norte desta barra de magnetita se alinhava com o sul magnético da Terra, ok? Então, era essa a característica de uma bússola rudimentar. Vocês vão ver que agora nós podemos usar a bússola, que já existe de vários modelos, e o comportamento é o mesmo, né? Não mudou, né? Porque o conceito magnético é o mesmo. Mas aí vocês vão perceber como é que é feita a leitura, né? Por isso que hoje o norte geográfico, na verdade, quer dizer que é o sul magnético. Beleza, pessoal? Vamos perceber isso com mais evidência, para que vocês possam compreender. Então, a bússola sempre vai ser atraída, indicando o norte geográfico, mas é o sul magnético da Terra, porque a Terra nada mais é do que um gigantesco ímã. Tá joia? Então, vamos lá. Tipos de materiais magnéticos. O que é importante a gente ressaltar? Tem, na verdade, 3 tipos, né, que são os magnéticos, aqueles que podem atrair materiais não magnéticos metálicos. Tá? Por exemplo, porque nem todos os tipos de ferros são magnéticos, mas eles sofrem a atração por parte de um material magnético, como a magnetita, por exemplo, né? Que é um metal ferroso magnético naturalmente. Tranquilo? Então preste bem atenção. Então nós temos os materiais magnéticos, ele pode ser atraído por materiais não magnéticos metálicos, né? Como eu disse, alguns tipos de ferros não são magnetos naturais, mas eles são atraídos por um magneto natural, ok? Os materiais ferromagnéticos, a diferença para o ferro magnético é que ele se torna um magneto quando colocado na presença de um campo magnético. Por exemplo, se eu tenho um ímã extremamente poderoso e deixo ele próximo a um material magnético, ou ferromagnético, melhor dizendo, ao tirar esse ímã poderoso da região, esse material ferromagnético se tornou um magneto também. Vocês facilmente conseguem perceber isso, por exemplo, quando vocês têm uma chave de fenda magnetizada, né? Na verdade, ela se torna magnetizada na presença de um campo magnético.
Então, por exemplo, os metais, né, os 3 principais metais que têm essa característica é o ferro, o níquel e o cobalto. Então, nós temos os materiais magnéticos, aqueles que são ímãs naturais, que são materiais que já possuem um campo magnético próprio e atraem outros materiais magnéticos. Ok? Não necessariamente já ímãs. Materiais ferrosos, por exemplo, como o próprio ferro, o níquel e o cobalto. Agora, os materiais ferromagnéticos, eles se tornam um ímã quando estão próximos de um material magnético natural. Eu tiro esse material magnético da região e ele se transformou também num ímã. Beleza? E existem os materiais não magnéticos. São aqueles materiais que, mesmo na presença de um campo magnético extremamente forte, ele não vai adquirir qualquer propriedade magnetizante, como, por exemplo, o alumínio, o plástico, papel, cobre e entre outros. Cortiça, por exemplo. Perceberam as 3 diferenças aqui entre esses materiais? Então vamos lá, repetindo brevemente. O material magnético é aquele que, por exemplo, a própria magnetita ou esse ímã aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Isso é um material magnético. Ele já tem a sua propriedade de atrair outro material magnético ou um outro próprio ímã. Ok? Essa é uma característica de um material magnético. O material ferromagnético é ele, na presença de um campo magnético externo, ele se transforma num material magnético. E os materiais não magnéticos são aqueles que, na presença, né, de um ímã extremamente forte, por exemplo, ele não tem a capacidade de adquirir qualquer propriedade magnética, como o alumínio, o plástico, o papel e o cobre. Ok, pessoal? Então vamos lá. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo para que a gente possa recuperar esse assunto. Fundamentos. Essa parte é bem importante, né? Magnetismo, ele é criado, né, a partir de cargas em movimento, né? Vocês vão perceber que isso vai estar intimamente ligado ao eletromagnetismo, que nós vamos estudar, né? Onde existe uma relação direta entre forças elétricas e forças magnéticas, né? Então, vocês vão lembrar, inclusive, que nós já falamos, e também com apoio da química, quando a gente estuda a matéria, nós temos os átomos, né? Onde nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Esses prótons, nêutrons e elétrons, né, perceberam que a estrutura nuclear de qualquer material, ele tem um movimento dos elétrons continuamente, assim como de toda a sua estrutura atômica. O magnetismo está diretamente associado ao movimento de cargas. E nós sabemos que esses núcleos, né, prótons, nêutrons, são cargas. Elétrons são negativos, os prótons positivos. Então existem cargas elétricas nesse processo. E esse constante movimento, né, não somente do elétron em torno do seu núcleo, mas também o que nós chamamos de spin eletrônico. O que isso significa? Que o próprio elétron gira em torno de si próprio, como se fosse um sistema planetário. Então, cada elétron, ele já constitui um pequeno magneto, por ser uma carga elétrica em movimento. Então, isso aqui, pessoal, é que determina uma coisa que é importantíssima no magnetismo, que é o dipolo magnético. Jamais pode ser destruído, né? O que isso significa? O dipolo magnético sempre vai existir. Norte e sul, para a questão do dipolo magnético num material magnético como esse aqui. Vocês vão perceber que essa característica de você jamais ter somente norte e somente sul, quando você quebra um ímã ao meio. Diferente de carga elétrica, que você consegue isolar uma carga positiva
de uma carga negativa. Já para o magnetismo, nós não temos esta possibilidade na natureza, em função de que o magnetismo dos materiais, né, está associado ao que nós chamamos de domínio magnético, que nós já vamos ver. E esse domínio magnético está diretamente associado à capacidade de cada elétron atuar como um pequeno magneto. Ok? Então vamos lá. Domínio magnético. Lembra quando a gente falou ainda há pouco sobre os átomos alinhados, né? O spin eletrônico, né? Todos orientados na mesma direção? Tá, então vamos lá. Quando eu estou mostrando esse material aqui, que é um ímã natural, percebam que ele já tem a sua característica de atrair não somente outros ímãs, né? Claro, atrai quando é norte e sul, né? Quando é norte-norte ou sul-sul, ele não atrai, ele repele, né? Essa é uma outra característica que nós já vamos ver. Tá. Quando esse camarada aqui, ele está nesse estado já naturalmente, né? Percebam que ele tem uma característica importantíssima, que é o desenho representado aqui. Eu vou até fazer aqui ele tem essa característica aqui, ó. O que isso significa? Que os seus domínios magnéticos, estão vendo aqui umas divisões aqui, ó. Esses domínios magnéticos, por uma característica desse material ferroso, eles já são alinhados. Percebam que vetorialmente eles possuem a mesma direção e sentido. Significa que eles se somam entre si na característica de fenômenos magnéticos. Por isso, o ímã natural tem essa característica de alinhamento dos seus domínios magnéticos. Beleza? Agora, olhem para esse outro exemplo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Vou fazer aqui em amarelo. Essa outra característica, pessoal, percebam que os domínios magnéticos estão desalinhados, né? Cada um está apontando numa direção diferente. Logo, eles tendem a se anular. E quando isso acontece, mesmo sendo um material ferroso, né, ele não possui qualidades magnéticas, diferente de um ímã natural, né, ou um ímã induzido. Tá? Então, o que acontece é que quando você tem um material ferroso com essa característica aqui, ele não possui naturalmente propriedades magnéticas. Mas não significa que ele não possa ser transformado num material magnético. Lembram que eu falei ainda há pouco? Se colocarmos um campo magnético externo a esse material, ele pode adquirir o alinhamento dessa figura à sua direita. E aí ele se transformaria num ímã também. Onde que nós vemos isso hoje, por exemplo, pessoal, é o eletroímã, né, de ferro velho, onde nós temos um material cujo comportamento não é magnético inicialmente, mas ele é um metal. Ao submeter ele a uma corrente elétrica, gera-se um campo magnético, e esse campo magnético orienta os domínios, né, magnéticos daquele material, e ele se transforma num ímã. Claro que momentaneamente, à medida que você desliga a corrente elétrica, ele vai voltar para a sua característica original. Então perceberam a diferença, né, do terceiro item aqui que nós mencionamos, entre um ferro comum e um ferro magnético, é o alinhamento de domínios. Os ímãs naturais já possuem esse alinhamento de domínio naturalmente constituído, né? E um ferro comum, ele tem um alinhamento desordenado, na verdade, né? Então não existe alinhamento. Cada domínio está apontando numa direção e suas quantidades vetoriais acabam se anulando. Beleza?
Então, pessoal, por enquanto está tranquilo? Se tiverem alguma dúvida, não esqueçam de deixar aqui um comentário para que a gente possa trabalhar esse ponto. Não significa que essa aula não será revista. Nós vamos revê-la para que vocês possam ter completo entendimento. Isso é uma prévia para que vocês já possam ir para a sala de aula com conhecimento a respeito de magnetismo, ok? Vamos avaliar agora o conceito de força do domínio magnético versus a direção do domínio do spin. Lembra? O spin é aquela capacidade que tem o elétron de girar em torno de si mesmo, como se fosse o planeta Terra girando em torno de si próprio, né? E isso ele carrega cargas elétricas e naturalmente geram forças magnéticas. Então, quando esse alinhamento magnético ele é extremamente desordenado, como a terceira figura aqui abaixo, né? Percebam que cada um dos domínios possui uma direção diferente. Então, ele é um material que tem condições baixíssimas de magnetização. Perfeito? Ele não teria a qualidade, né, de atrair outros metais. Mas, mais uma vez, não significa que ele não possa ser transformado num ímã, né, podemos colocar aqui entre aspas, na presença de um campo magnético externo. Ok? Aí temos a segunda posição, onde já temos um alinhamento um pouco mais robusto, né, dos domínios magnéticos. Então, pessoal, isso aqui, até para termos de custos, normalmente é usado na indústria, né, para fazer aqueles ímãs de geladeira, né, que ele possui uma certa qualidade magnética, mas percebam que ele não é extremamente forte, como você pode ver, por exemplo, num ímã de neodímio, né? Neodímio é um ímã extremamente poderoso, né, que seria classificado, por exemplo, né, aqui nessa terceira posição, né, de baixo para cima, né, onde você tem totalmente aqui o alinhamento dos seus domínios magnéticos, né, causando uma enorme potência magnética para esse material. Ok? Então vamos lá, pessoal. Dúvidas? Não esqueçam, deixem um comentário conosco. Né? Magnetismo tem outras características importantes, onde a gente já falou um pouco, que são o dipolo magnético. Então sempre nós vamos ter norte e sul numa barra magnética, ou num disco magnético como esse aqui, ó, ou num disco magnético como esse aqui. Uma das faces é norte e a outra face é sul. Beleza? A característica do dipolo, nós já falamos que ela não pode ser rompida, até porque ser uma característica intrínseca dos materiais, né? Porque é a nível nuclear o comportamento desse dipolo magnético, está na unidade das partículas, né? Por exemplo, o elétron, né, onde ele tem toda uma característica que determina como se fosse um mini magneto, ok? Outra característica importantíssima que nós vemos é que polos opostos se atraem, né, e polos iguais se repelem. Então, se você tentar aproximar um norte com um norte, ele vai se repelir. Como eu estou tentando aqui, ó, tá vendo? Se eu tento aproximar, você vai perceber no nosso laboratório uma força de repulsão entre eles. Pelo contrário, se eu aproximar um norte com um sul, ele vai se atrair exatamente como deve acontecer neste processo. Ok, pessoal? Então, essas características são importantíssimas. E uma delas que eu sempre ressalto é: dipolo magnético, ele não pode ser destruído. Ele sempre vai existir. Mesmo que se nós pegarmos um determinado magneto e quebrarmos, né, ele continua gerando norte e sul, conforme a figura mostra. Lembre-se disso, né? Porque ele é produzido por átomos individuais. As suas características magnéticas para esses materiais que já possuem qualidade magnética é a nível atômico, né? Então, a orientação dos dipolos ou a orientação do domínio magnético sempre vai existir, independente em quantas partes você dividir o seu material magnético. Tá claro?
Não se esqueçam, diferente de cargas elétricas. Cargas elétricas eu consigo separá-las, né? Eu tenho um ambiente ou uma placa que só é carga positiva e uma outra placa que é só carga negativa. Por exemplo, um capacitor. Nós vamos estudar isso também. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, dando continuidade, nós vamos fazer um experimento também, né, de o nosso ímã na presença de uma bússola. Lembra que eu falei logo no início, né, que a bússola ela foi desenvolvida lá na antiguidade ainda, né, usando a magnetita, né? Da mesma forma hoje, as bússolas modernas, vocês vão perceber que existe uma agulha. Essa agulha ela é imantada e ela sempre aponta para o norte. Então, quando a gente for fazer o laboratório para identificar quem que é o sul ou o norte do nosso ímã, nós vamos usar uma bússola também. Porque a nossa bússola ela vai se alinhar com o sul magnético do nosso ímã. Então ficará muito fácil de nós percebermos quem que é o sul e o norte do nosso ímã. Tá joia? Da mesma forma que os navegadores, né, e hoje a gente usa a bússola para saber qual é o norte geográfico, pessoal. O norte geográfico. Porque ao apontar para o norte geográfico, sabemos que aquela direção é o sul magnético da Terra. Então, porque a Terra é um ímã, um gigantesco ímã. Joia? Então percebam, essa característica nós também vamos ver e vocês vão perceber. Então, quando eu olho para a minha bússola e vejo ela indicando o norte geográfico, na verdade ela está alinhada para o sul magnético da Terra. E o sentido oposto é o mesmo, se está indicando o sul geográfico, é o norte magnético. Ok? Então vamos lá. Como fazer um magneto, né? Aqui, como fazer um magneto, né? Na verdade, assim, quais as características que eu preciso propiciar no meu ambiente para eu gerar um magneto, né? Ou um ímã, né? Ou um material magnético, né? Então, por exemplo, por contato, né? Por exemplo, né, pessoal de oficina mecânica que trabalha muito com o uso de parafusos, eventualmente para poder içar algum parafuso de uma posição de uma máquina lá ou de um motor sem perder o parafuso, ele usa uma chave que normalmente é magnética. Mas essa chave, ela não fica magnética eternamente, tá? Então, como é que ele pode recuperar a magnetização dessa chave? É ele manter ela em contato com um ímã poderoso. Por exemplo, até para ficar simples, um ímã de alto-falante, né? Um ímã de alto-falante vai permitir que se crie uma magnetização para aquela chave e ele possa usá-la como um ímã operacional, né? Para apoiá-lo, por exemplo, quando ele solta o parafuso e ele faz o içamento daquele parafuso sem se preocupar em que caia em alguma parte do motor, né? Então, por contato seria dessa forma. Por indução, é aquilo que nós falamos logo no início também, é que quando você deixa um material que é suscetível a se tornar magnético, né? Por exemplo, lembra que eu falei o ferro, o cobalto e o níquel, você deixa ele na presença, né? Na presença, não precisa estar em contato. Lembra que indução você tem muito próximo, né? Devido ao enorme campo magnético que o seu material tenha, e se você deixar o níquel, o cobre ou um outro material ferroso, né, suscetível à magnetização, deixar muito próximo desse campo magnético, ele vai criar uma indução magnética nesse segundo corpo. Então, essa é uma segunda oportunidade também. A terceira é por eletricidade, né? Lembram que a geração de corrente elétrica, ela gera um campo magnético induzido, né? A gente estudou isso brevemente quando a gente estava falando na parte de eletrodinâmica, né? Então, como que eu faço isso? Eu passar uma corrente sobre um determinado condutor, eu vou gerar um campo magnético induzido.
Então, essa é uma terceira característica que você pode avaliar, né, ou compreender de como que você gera um magneto. E aí, onde que está um exemplo disso? Foi o exemplo que eu mencionei lá atrás, quando eu falei do eletroímã de ferro velho, né, que tem uma peça metálica redonda gigante, né, que não tem magnetização nenhuma, e ao encostar sobre o teto do carro, né, do ferro velho lá, né, aqueles restos de automóveis, né, ele passa uma corrente pelo sistema, essa corrente gera um campo magnético e aquilo ali se transforma no que a gente chama de eletroímã. Ele faz o içamento do carro, põe lá no moedor, desliga a corrente elétrica, aquele material deixa de ser magnetizado e é liberado aquele material metálico do carro. Beleza? E aí tem uma pergunta, como você acha que os ímãs naturais foram magnetizados? Então, durante toda a fase de evolução da Terra, na verdade, né, a Terra por ter metais, né, ferro, líquido e estado sólido também, durante a sua formação, e inclusive hoje o núcleo da Terra é extremamente movimentado, por isso a Terra é um grande ímã, né? Esse material magnetita sofreu a ação e o alinhamento do seu domínio magnético em função da presença de um gigantesco ímã que é a própria Terra. Por isso que nós temos hoje, né, a oportunidade de termos, né, ímãs naturais, né? Eram materiais ferrosos, né, que sofreram a intensa ação do campo magnético da Terra. E isso fez com que houvesse o alinhamento dos domínios magnéticos desses materiais, que é a magnetita. Então, dessa forma, esse material magnetita, esse mineral magnetita, se tornou magnetizado. Como desmagnetizar um magneto, né, ou um ímã, né? O que a gente pode fazer numa condição como essa? Três tipos, né? Calor, né? Porque calor, você está injetando energia no sistema, você está agitando cada vez mais as moléculas daquele material, né? E isso pode ocasionar o desalinhamento magnético, né? Lembra dos domínios que eles estão alinhados quando está magnetizado? A partir do momento que você colocou energia, causou uma agitação molecular, esse domínio magnético pode perder esse alinhamento. Então, dessa forma, você vai reduzindo a magnetização desse material. Da mesma forma, pulando para o terceiro, você martelando, quer dizer, você batendo fortemente, o efeito é muito parecido, porque você está causando um abalo na estrutura molecular daquele material. E isso também gera uma questão que envolve a desorganização dos domínios magnéticos, tá? E por contato, pessoal, é você usar o próprio campo magnético externo para desmagnetizar outros elementos que estão magnetizados, né? Normalmente você faz isso como um teste, você colocar, por exemplo, norte com norte, né? E forçar a aproximação entre eles. Isso pode enfraquecer, né? Pode enfraquecer o magnetismo de um material e reforçar o do outro, tá? Então, essa é uma característica que três, na verdade, que você pode explorar para você desmagnetizar um determinado ímã ou magneto. Beleza, pessoal? Então, pessoal, aqui foi uma breve introdução a alguns conceitos importantes de magnetização, tá? Então, tendo dúvida, deixe um comentário aqui conosco para que a gente possa recuperar. E nós vamos rever alguns conceitos importantes que nós vimos aqui hoje, em sala também, e vamos fazer exercícios. Tá joia? Obrigado pela aula de hoje e continue conosco, subscreva no nosso canal e vamos para a próxima aula. Muito obrigado.